Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o luto e o enfrentamento da realidade. E eu convido vocês a participar desse movimento junto comigo, Neuza Teixeira e Thaís Silva, que já está chegando por aqui. Vamos convidar as pessoas aqui a participarem conosco desse movimento, dessa live. Vamos convidar as pessoas para estarem junto conosco. Espero que vocês estejam bem e convido também a vocês participarem aqui, mandando perguntas. Vamos lá, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos aguardar Thaís chegar por aqui para que a gente possa começar a nossa live. Boa noite, Rosânia. Beijinho para você aí na Bahia. Sônia, minha querida. Gratidão. Beijinho para vocês aí. Thaís acabou de chegar por aqui. Hoje nós vamos falar sobre enfermidade. Como que a gente enfrenta? Oi, minha linda! Tudo Boa bem? noite, tudo bem você? Tudo ótimo, graças a Deus. Tá conseguindo me ver bem? Tô te ouvindo, vendo Tá, super bem, tranquilo. ótimo. O pessoal que tá aí com a gente tá conseguindo ouvir bem? Vendo direitinho as duas? Conta aqui pra gente. Que ainda é novidade essa coisa de Facebook para Não nós, né, é? tá? Agora fui fuçando aqui, já fui aprendendo alguns lugares novos, né? E aí tá facilitando, mas ainda Perfeito. bastante novo. A gente vai Sim, a gente aprendendo, vai né? aprendendo. A gente vai aprendendo. E É, vamos aproveitar para compartilhar essa live? vamos todo Então mundo aí vamos lá. manda. Vocês também podem compartilhar, compartilhe com as pessoas. Vamos lá, vamos mandar para as pessoas poderem participar aqui com a gente. Estou mandando aqui no Message para que todo mundo possa entrar junto conosco para bater esse papo gostoso, falando um pouquinho desse enfrentamento, né, Tatá? Isso, exatamente. Aí, seja muito Compartilhar. bem-vinda também. Seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho Ê! aqui. Quem é Thaís para as pessoas que não conhecem? Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez, né, a gente compartilhar aqui, né, essa live, esse bate-papo. Eu sou Thaís, sou psicóloga, né, terapeuta sistêmica também. E a gente veio aqui hoje, né, dando continuidade, hoje é a nossa terceira live, nosso terceiro encontro, dando continuidade aí nesses. Foram 3 encontros falando sobre o luto, né? Então, no primeiro a gente falou sobre luto e a atualidade, né? A gente falou um pouquinho desse momento que, né, todos nós estamos vivendo, o mundo, Sim, né, está vivendo, sim. né? A semana passada a gente falou sobre o luto e finitude, então a importância, e a gente falou bastante do presente, né? O Sim, significado muito. aí, né? E a importância da gente nos olhar, né, como seres humanos, né, como seres finitos, né, e dar um novo sentido, um novo significado aí para o nosso presente, para o nosso momento. E hoje a gente vai Perfeito. falar um pouquinho sobre enfrentamento, né? E aí por isso, né, até gostaria de compartilhar aí com o pessoal, né, pedir para que acho que nada melhor, né, quando a gente fala de enfrentamento, a gente compartilhar uns com os outros, né? O que serviu? Né? O que serviu para você? Né? Porque de alguma forma todos nós, né, estamos vivendo ou já viveu algum processo de luto, né? E aí Sim, né, o que te ajudou, né? O que fez sentido para você? Compartilhe aqui com a gente, que talvez possa ajudar alguém né, que que precisa. precisa, né, nesse momento. Perfeito. Perfeito, Tatá, é isso mesmo. Quando a gente compartilha,
a gente consegue trazer uma compreensão diferente para aquele que está lá do outro lado, ou até mesmo do nosso lado, né? Para que essa pessoa possa entender que existem movimentos diferentes, que pode sim ressignificar a sua história, a sua vida, que existem movimentos que nos proporcionam esse olhar diferente, né? É. Então vamos lá, vamos falar de enfrentamento da realidade. Como é que a gente enfrenta essa Ui. realidade? Vamos lá, Tatá. Bora, né? Então, Conta um pouquinho aqui. quem tiver aí participando, né, vai mandando aí nos comentários, né, de que forma, né, e de que forma, né, vocês, ou o que você utilizou, o que ajudou no momento desse enfrentamento do luto, né, como eu falei, né, e como a gente vem falando, né, Nê, e aí eu vi que você Sim. também gravou aí nos stories, né, de que o luto não é só o luto, né, é qualquer rompimento de vínculo, né, então quando a gente rompe algum vínculo importante, né? E também a gente falou nos últimos encontros que o luto é o preço do amor, né? Então só Sim. tem sofrimento, só dói porque teve amor, né? Então o quanto que, né? Todo mundo, né? Já viveu algum rompimento, né? De um vínculo, ou seja, né, a perda de um ente querido, de um animal de estimação, de um emprego, de um relacionamento, né, de uma mudança de lugar, né? E aí o que para você, né? Conta aí pra gente, o que para você ajudou, serviu, né? O que vocês, né, usaram aí de possibilidades para ajudar nesse enfrentamento da realidade, da nova É isso realidade, né? mesmo. É isso mesmo. E essa realidade, ela, quando a gente passa por um movimento de luto, ela vem com uma força muito intensa, né? Porque quando a gente fala do luto, a gente fala da falta de algo, né? Ou a falta de estar num lugar, né? Ou a falta de estar com alguém, ou porque esse alguém, né, partiu para um plano diferente, ou porque houve um rompimento ali, de repente, de uma separação, de um relacionamento que se findou. E esse movimento de olhar para a nossa realidade é muito doloroso por vezes, né? Ele choca Exato. um pouco. Tem uma frase, né, que eu gosto bastante, né, do Jung, né, que ele fala: não há despertar da consciência sem dor, né? E aí Perfeito. quando, né, e o quanto que a gente foge, né? O quanto a gente Nossa! luta para olhar para nossa alma, né? Para o nosso eu aqui, né? A gente faz de tudo, a gente brinca, a gente foge, a gente quer esconder, a gente faz possível e imaginário aí para poder fugir, né? Da nossa alma, do que Nossa, a gente está sentindo, né? E o luto é que isso também, interessante essa né? sua fala. É interessante isso que você fala, dessa coisa da fuga, né? Esse fugir é muito latente, né? Quando a gente fala do luto, a primeira coisa que você quer é fugir. É como se você dissesse assim: isso é um sonho, eu quero acordar, eu não É, quero mais ficar nesse sonho, né? Então, quando a gente faz esse movimento de olhar para essa situação, olhar para essa dor de maneira ampliada, né? O que que essa situação está querendo me dizer? O que que esse movimento traz para mim de oportunidade? E como você bem colocou, quando a gente fala de alma, de olhar para a nossa alma, do movimento da nossa alma, é muito diferente, é, né? bastante. E assusta, né? Então, quando a gente fala de olhar para a alma, realmente traz aí uma insegurança, um medinho por vezes, né? Mas o quanto é necessário a gente olhar para a nossa dor, E, né? é, Isso e é é, muito acaba, necessário. e é importantíssimo, inclusive, né? Quando a gente fala do luto, o luto é uma reação sadia,
né? Assim como mecanismos, né, que a gente tem, né, de defesa, por exemplo, diante de um perigo, né, assim internamente, né, diante de um perigo real ali, né? Uhum. A gente ou, né, o cérebro entende ali, né, e libera informações ali para ou lutar ou fugir, né? Ou eu vou Perfeito, isso brigar com mesmo. aquilo, ou eu vou enfrentar, ou eu vou sair correndo. E assim também é no nosso, né, mundo interno aí, diante de um sofrimento, o que que eu faço? Né? Eu quero sair correndo, eu quero fugir, eu quero Sim. brigar com aquilo, né? E, inclusive, né, no processo, né, quando a gente fala do luto, e quando eu trago que é uma reação sadia e que é importante passar por esse processo, né? Até a gente falou a semana passada de que o processo do luto é como se fosse uma ponte, né? Hoje aqui de um lado tem a dor, né? O rompimento do vínculo, né? E o luto começa Uhum. exatamente nesse momento, quando rompe esse vínculo. E para eu chegar na outra ponta, né, da ponte, eu preciso atravessar, né? Do outro lado tem a aceitação, né, a elaboração. Mas na ponte eu experiencio tantos sentimentos, né? A tristeza, a falta, né? A raiva, né? O Sim. desespero, tem muito sentimento, mas eu preciso, né, passar por essa ponte. É através dela que reconstrói, né, esse novo lugar. Porque um outro ponto importante, né, diante de um processo de luto, quando a gente perde, é que as coisas não vão ser mais como eram antes, né? Muda. Verdade. O luto é transformação e transforma não só Total. fora, mas principalmente dentro, né, Né? Exatamente. E olha que interessante, conforme você foi falando, deixa eu só mandar oi pro pessoal aqui. Para quem entrou, boa noite, Júnior, Vinícius, a Tivete tá por aqui também, Aline, Aline, eu beijo só para vi a Aline. vocês, Um beijo beijo para para todo mundo. vocês, maravilha, sejam bem-vindos. E o Então, quando a pessoal tá gente fala, compartilhando aí? tá, o pessoal tá Compartilha, compartilhando, isso é eba! maravilhoso. Vamos Compartilha aí com a compartilhar a gente. informação. É importante a gente compartilhar a informação. E olha que É. interessante, né? Quando você fala dessa ponte que a gente pode se dar a permissão de fazer essa passagem, né? De ir para o outro lado, né? De se Uhum. permitir olhar para o outro lado. Por exemplo, se você tem um movimento de hoje, né, nesse movimento que a gente está vivendo, de muitas pessoas partindo para outro plano, morrendo mesmo, né? O que, que essa pessoa, né, gostaria que você fizesse? Será que essa pessoa gostaria que você ficasse aqui chorando, triste, depressivo, com medo de olhar para a realidade? Ou ela ficaria feliz se você estivesse lá fazendo, acontecendo, vivendo, né? Eu acho que essa reflexão ajuda muito. Se você está num processo de saiu do emprego, foi mandado embora, como é que você quer entrar num outro emprego estando com essa frequência baixa, com esse Uhum. movimento, né, de tristeza? Não acessa, você não consegue É. chegar nessa ponte, né? Uhum. Esse movimento de tristeza, de ficar ali mais encolhidinho, ele não te faz ir, ele te encolhe, né? E Uhum. o quanto isso limita É. esse enfrentamento. Uhum. Mas que também tem uma importância esse lugar, né? Sim. O às vezes, né? Dentro desse processo de luto, às vezes eu preciso desse tempinho aqui também, né? De ficar ali quietinho, de não fazer nada, de, né, recuperar ali, né? Ficar comigo mesmo, né? Porque Sim. imagina, né, que quando a gente fala, né, as pessoas que estudam, né, que falam muito sobre o luto, né, é o outro, por que dói tanto? Porque através do olhar do outro eu me vejo,
né? Então diz mais respeito a mim do que ao outro. E aí, através do outro Perfeito. que eu me encontro, né? Então, por isso que diante de processos de lutos, né, perdas muito importantes, né, de vínculos muito, né, intensos, as pessoas sofram mais, porque era através do olhar do outro que eu me encontrava. E aí, quando aquele olhar se apaga, já não está mais presente, é como se eu também não me encontrasse, né? E aí é muito Sim. comum as pessoas falarem, né, de que eu tô perdida, né? Eu tô, O que eu né? O faço? que eu faço, né? Perdeu o sentido, né? E aí o processo de luto é essa transformação, né? A pessoa que por onde eu me via, me enxergava ali, já não está mais presente. Só que aí essa transformação, eu ficar comigo mesma e me encontrar, e encontrar não mais essa pessoa fora, ou esse Uhum. algo fora, mas dentro. Porque Sim, estava dentro, né? Porque se eu vejo, é porque não estava fora, estava dentro. É estava meio dentro. confuso, né? Mas assim, não sei se fez sentido aí a forma como eu trouxe, né? Mas sempre diz respeito a gente, né? Eu só consigo Com certeza. enxergar aquilo que está aqui dentro, né? Então, Exatamente. o outro só é um espelho, o outro. Ele me faz enxergar o que está aqui em mim. E E aí, traz um auxílio, né? Ele é um auxílio, né? sim, sim, Ele é né? um grande auxílio, né? É, E tem uma mensagem aqui para você, Tatá. Oi, Edna, boa noite. A Cristina Souza. Ai, Tatá, que orgulho de a você, Cris, um lindeza! beijo. Sejam A Cris, bem-vindos um super todos. abraço. E é isso mesmo, né? É, A gente tem essa, eu acho que esse presente, né? De receber do outro essa oportunidade, dele nos permitir esse olhar, né? Esse é. olhar para nós, né? E é Uhum. como você falou no início, quando a gente sente saudade, quando nós temos essa dor muito latente, é porque foi algo gostoso, foi algo bom, era aquela pessoa que me mostrava É, ali o meu melhor lado, né? Por é. vezes. Muitas vezes Uhum. não, mas é a pessoa que me auxiliava na minha caminhada. E por isso Exato. dói. É. Só dói porque teve amor, né? Lógico, sem dúvida, Senão sem não dúvida tem, nenhuma, né? Então né? E o compartilha aí, né, com a gente quem está participando, né? Como que foi para vocês aí, né, diante de um processo de luto, né? O que que ajudou nesse enfrentamento que a gente está conversando aqui, né? Dê dicas, né? O que que ajudou para você, né? Porque é muito individual também, né? A gente fala aqui no geral, mas para cada um tem um significado, né? Um sentido. Perfeito, isso mesmo. Conta aqui pra gente. Oi, Cris. Conta aqui pra gente comentários como que vocês conseguiram enfrentar, né, esse movimento, o que que vocês podem trazer de contribuição para as pessoas que estão aqui junto com a gente e as pessoas que ainda passarão vendo esse vídeo depois, porque ele fica salvo, né? Então é importante a gente partilhar como que a gente enfrenta, né? Como que a gente lida com isso. Por exemplo, quando nós nos decidimos seguir em um relacionamento, saímos da casa dos nossos pais, né? Uhum. Saímos ali do nosso seio familiar e vamos em direção a um novo movimento. Ui, Como é isso? Né? Como que acontece esse movimento? É um luto, é porque eu um. deixo, né, de estar ali naquele movimento como filha, filho, e eu vou para me tornar esposa, esposo, né? E esse movimento, como que a gente lidou com isso? Conta aqui, gente, para nós. E É, você, Tatá, como é que você está lidando com esse movimento? Conta aqui para gente. é uma mudança muito importante, né? Mas o mais legal, né, é que quando isso é consciente,
né? Quando eu sei que eu estou vivendo isso, eu estou sentindo isso por conta de um processo de mudança, de transformação, né? Que o luto propõe, tem um sentido diferente, sabe? Eu sei que Sim. me é permitido sentir medo, desespero, às Total. vezes, insegurança, né? Como que vai ser, como que não vai ser. É um lugar diferente, né? São Uhum. papéis diferentes, né? Mas e isso, né, nos coloca num lugar de muita reflexão. Mas como a gente está falando de enfrentamento, né? Eu também tenho os meus cuidados aí, né? Então, de que forma que eu Sim, busquei o enfrentamento? Né? Fazendo a minha terapia, que também é importante, né? Olhando, exatamente. falando sobre isso, né, com as pessoas, sendo verdadeira, sendo sincera com aquilo que, né, eu tô sentindo, então Uhum. verbalizar aquilo, e aí isso nos coloca num lugar diferente, né? Porque eu não Perfeito. posso enfrentar aquilo que eu não tô vendo, né? Sim, Assim como na constelação a gente fala, né? Como é que eu isso vou lidar mesmo. com aquilo que eu não vejo, não reconheço, né? Não olho, né? Perfeito, é isso Então mesmo. é bastante desafiador, mas é preciso passar, né? Quando a gente sabe disso, a gente vai, né? Rasteja, Vai, sai e ferida, vai! mas vai. É. E é um movimento, como você mesma disse, é transformador. E olha que É. bonito aqui a contribuição da Cris. Gratidão, Cris. Ela colocou: para mim é vibrar amor. O amor Uhum. é a melhor forma, a melhor ferramenta, melhor aliado. Isso Uhum. mesmo. Perfeito, Cris. É, Elevar essa frequência, né? exato. Vibrando esse amor para que as coisas aconteçam. E é tão interessante quando a gente eleva essa frequência para fazer esse enfrentamento da realidade, que você está aqui numa vibração tão gostosa que as coisas começam a acontecer de maneira natural, É. né? E olha aqui, ela trouxe mais uma contribuição. Agora, o luto pode ser vivido em muitas esferas, desde perder pessoas queridas a momentos da vida que passam por um final de ciclo. Sim, 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 muito. muitas esferas, realmente, Cris. E esse movimento que a gente vem, né, falando sobre esse olhar para o luto e falar, o luto precisa ser falado, precisa ser divulgado, precisa ser compartilhado para deixar de ser um tabu, Uhum. né? Para não vir com essa força toda de destruição. E não É. é esse o propósito, né? Como você mesmo disse, Tata, o propósito é transformação, não é destruição. Uhum. E eu li o livro, né, há um tempo atrás, eu acho que faz sentido trazer também. Que a gente comentou a semana passada da doutora Ana Uhum. Quintana, né, que ela fala muito sobre o Sim, processo de luto, né, a morte, o sim, morrer. E tem um livro dela que chama, né, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né? O esse livro é nome por lindo. si só já, né, já deixa a gente, opa, já mexe um Como pouquinho com a gente, muito, né? né? E aí, só que o livro fala bastante do que a gente falou a semana passada, né? Se a morte é um dia que vale a pena viver, né? E até trouxe uma frase também do Jung, né? Ele tá aqui comigo, ó. Nós somos apaixonadas por Jung aqui. Só mais uma frase aí dele, né? Quando ele fala dessa morte, né? E vida, ele fala: só permanece vivo quem estiver disposto a morrer com vida, né? Nossa, que lindo. Então, né? Qual o significado, qual o sentido, quanta vida eu tenho hoje, existe hoje, né? Então, não é, a gente não está aqui falando só necessariamente da morte ou floreando, né? Porque tem dor, né? Claro, Envolve muita coisa de fato, mas é um olhar diferente, com outro sentido para a vida, né? E sim, aí sim. olhar, né, para essa condição de finitude, para a morte, para o processo, né,
as perdas, né, no geral, dá um significado diferente para o que a gente tem hoje e quem a gente tem hoje, É né? isso mesmo. E como Então, dá, né, esse significado diferente. dá muito. E é super importante. Você estava falando, me veio assim a lembrança há 8 anos atrás, quando meu pai faleceu, né? Aquele momento para mim foi muito forte, foi muito intenso, porque não era algo falado, não era algo dito, né? Não era assim, olha, você a qualquer momento vai passar por isso. Aí você fala, nossa, você já era adulto. Ok, mas dentro da minha casa não tinha esse movimento de falar sobre, porque nós nunca Uhum, tínhamos passado por isso, né? sim. E Uhum. de repente eu me vi ali junto com os meus irmãos diante daquela situação. E aí, o que eu faço? E agora, né? Como eu lido com essa situação? Como que o meu pai se comportaria Uhum. nessa situação? Foi a primeira coisa que eu pensei e até aqui mentalmente diante dele, eu me fiz essa pergunta: como que o senhor se comportaria diante dessa situação? E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? E foi doloroso? Foi, teve dor, teve sofrimento, teve desespero, teve. O que que eu faço agora? Teve muito, porque o processo do luto, ele tem fases, como a Tata trouxe, mas ele é diferente para cada pessoa, Perfeito. né? Cada pessoa tem um período, um tempo, uns duram mais, outros menos, não existe uma regra. Existe o Uhum. eu preciso olhar para isso. Se está doendo muito intensamente por muito tempo, eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio. Né? E Uhum. nesse movimento de eu buscar esse olhar diferente, de fazer coisas para trazer essa força interna de olhar com amor e gratidão, logo em seguida minha mãe também faleceu. Nossa. Então, eu estava num processo de transição, né, de fases ali, de tentando entender, e em seguida a mamãe também faleceu. Aí, aí, aí a dor foi Uhum. intensa. É, Aí, como eu diz, como imagino. diz o ditado, aí o bicho pegou. E pegou feio. Uhum. Porque muito do apoio familiar que a minha família mantinha era a minha mãe, né? Que Que trazia esse movimento, sustentava ali tudo que ali. sustentava. E aí eu me lembrei, agora você falando, de uma frase que ela me disse um pouquinho antes de ir para a UTI. Ela me disse assim: eu sei da minha plantação, e isso me basta. E eu lembro que a gente fez um movimento uma para outra, ela indo para a UTI, ainda respirando sem o tubo. A gente fez um coraçãozinho uma para outra. Eu falei, mãe, você tá bem? Ela fez assim. Aí eu fiz assim para ela, eu te amo. E ela fez a mesma coisa. E foi a última coisa que a gente fez uma para outra. E isso ficou. O que que ficou na minha mente? Viva, eu te amo. Viva, viva. Então é isso que me impulsiona, que faz ir para em frente, que faz ir o tempo todo. É esse É. viver, E essa achei tão bonita pulsão. essa frase, né? Como que é? Eu confio, né, na minha plantação, né? E É, é isso mesmo. quando a gente traz o olhar sistêmico, né, a gente tem tudo, né, o que a gente precisa para dar continuidade, né? Então eles dão o que é, né, a base ali, o que é preciso, né? O restante é com a gente, né? Então, e outro ponto que você falou, que eu acho que é importante a gente trazer também, a gente não aprende, né, sobre luto, né? A gente não tem lá a matéria na escola de como lidar com o luto, né? Então, Exatamente. a gente aprende vivendo, assim como muitas coisas na vida, a gente só sabe, né, vivenciando, Passando. né, passando por.
Então, por isso que é tão assustador, porque é muito novo, né? Faz com que, a gente falou também, faz com que a gente entre em contato com a nossa vulnerabilidade, né? Então, a gente acessa emoções, né? Que, que nos deixa, né, vulneráveis, inseguros, né? Total. Então, né, essa frase de novo, né, do Jung, né? Não há despertar de consciência sem dor, né? Então não tem despertar de consciência só esperando, né, luz, mas precisa ter uma aceitação da sombra, Total. né? Total, total. Então a A gente Cris precisa até passar pela colocou, sombra. a Cris até colocou aqui que o Jung, grande colaborador dos de nossos questionamentos e transformações. É isso mesmo. É É, isso mesmo. E o quanto a Cris está dizendo aqui, sua mãe foi incrível. Olha, minha mãe, eu foi vou mesmo. falar uma coisa aqui. Minha mãe, gente, eu falo que ela. A Cris colocou que maravilhosa, sabe, amorosa, lindo de ouvir. Cris, é muito aprendizado, né? Minha mãe, ela me ensinou muito e ainda me ensina muito, né? Porque vive aqui, né? Depois que eu aprendi que esse pulsar tá aqui, foi isso, é sempre isso que eu ensino para o meu filho, né? Onde está a mamãe? Né? A mamãe não tá aqui nesse físico, a mãe tá aqui, tá aqui. E se tiver aqui, não importa onde eu esteja, neste plano ou em outro, eu Uhum. sempre vou estar perto, É, né? exato. E isso faz a gente seguir tão gostoso, tão leve. Uhum. É como a gente vem, né, falou, né? É encontrar o outro que se foi, não mais no físico, né? Mas é encontrar dentro de si, né? Porque se a gente entende que eu não consigo ver fora o que não tem dentro, né? Eu só enxergo o outro porque o outro está aqui também, né? Então, por isso Exatamente. que é tão, né, dói tanto, né? Porque quando a gente tem, né, vive uma perda, é porque, né, a gente quer que o outro alimente na gente, né? O que a gente é, o que a gente, né, precisa reconhecer, enfim, né? Isso Então, mesmo. por isso que dói tanto, Dói, né? imagina. Eu estou falando do movimento né, dos pais irem para outro plano. Mas, Uhum. por exemplo, no movimento de você sair da casa do papai e da mamãe, também tem, né, esse olhar. Olha o que eles te preencheram. Veja com tudo que eles te preencheram, né? E aí você tem a segurança para seguir, Exato. né? E E desculpa, pode falar. te faz seguir cada vez mais, né? E o quanto, né, de novo trazendo um olhar sistêmico, né, o quanto a gente precisa não mais trazer fora, mas aqui, né, porque se eles continuarem aqui grudados, aqui do lado, eu não consigo seguir, não flui, né? Sim, Não, eu até sim, virei aqui para ver, né, leve, não é é isso, leve, né? Não tem o é isso fluir. mesmo. Mas É isso e mesmo. quando eu trago não mais aqui do lado, no lugar de filha, né, mas no lugar trazendo a força, né, dos ancestrais, força do pai, da mãe e o que eles puderam dar, né? Aí eu tenho força para dar continuidade, para seguir, né? Como sua mãe falou, né? Eu confio na minha, Na minha plantação. na minha plantação. Então, é você confiar que aquilo que você recebeu te basta. E aí o Exatamente. restante, né, depende de você, trazendo interno, não mais fora, né, somente. Exato. E o quanto isso faz muito sentido quando a gente tem esse entendimento de que os meus pais, os meus, não precisam estar aqui colados em mim, eles precisam estar em mim, dentro de mim, aqui, ó, no coração. E aí faz muito sentido para os pais que têm aí crianças, adolescentes, enfim, ensinar a esses filhos, né, esse olhar para, ó, o papai e a mamãe tá aqui, não importa para onde você vá, que nós estamos aí dentro de você, né?
E aí você Exato. trabalha a autonomia, confiança. Ixi, resgata tanta coisa, né? É. E traz o olhar, né, humano também, né? Então, Olhar resgata a humano. nossa humanidade, né? E aí, pensando em algumas, né? Não sei se o pessoal, eu não consigo visualizar aqui, mas eu não sei se o pessoal foi compartilhando aí dicas, né? De como eles enfrentaram, né? Mas é importante a gente pensar, né? Como uma dica importante aí para o enfrentamento, e a gente já está falando sobre isso, que é não ignorar o luto, né? Muitas vezes as pessoas, como a gente falou, né? A gente tenta fazer de tudo para enfrentar, para não olhar para a alma, né? Não olhar para a dor. E isso tem uma, né? A conta uma hora chega, né? Como a gente sempre Chega. fala. Então, talvez agora eu vou focar, colocar toda a minha energia em outras coisas. Então, tem gente que coloca energia no trabalho, tem gente que coloca energia fazendo, enfim, diversas outras coisas e não vivencia, né? Só que uma hora, né? Tudo que está debaixo Hum, do tapete, uma hora, né? A a poeira poeira aparece, sobe. a poeira sobe, né? E aí sobe trazendo um caos, né? Então, Total. quando eu trago esse olhar, né, para não ignorar, né, entender, né, de que eu viver, né, é como se eu tivesse que reajeitar, né, ou ajeitar dentro de mim aqueles registros que me marcaram negativamente diante da perda, né, substituir aquela pessoa, não é que eu vou deixar de amar ou que aquela pessoa perdeu o significado, não, mas substituir aquilo por, né, por algo novo, assim como você falou a semana passada, né, nas dicas, né? Então, o que que aquela pessoa gostava? O que que eu fazia com aquela pessoa, né, Não. que, né, nos conectava, nos mantinha, né, Que era bom, próximos, né? que era bom, enfim, traz mais disso, né? E o quanto é gostoso. Ó, a Cris colocou aqui, ó, minha avó me deixou a força, a persistência, a perseverança. Ela foi muito guerreira. Ela me deixou lindamente esse legado. Gratidão. Que linda, Olha que lindo. ancestralidade. É. Aí aqui, ó, perfeito. Encontrar dentro de si exatamente isso. Se apoderar de toda a força dos nossos pais. É muito poderoso. Eles Muito. nos deram o que precisamos, exatamente isso. É isso mesmo, Cris. Muito. Eles já nos preencheram de tudo que nós precisávamos, que era a vida. Né? 50% ali da mamãe, dessa amorosidade, dessa vida, desse pulsar, e 50% desse pai, que é a força, que é a garra. Então, como é que a gente não vai para a vida? Vai, claro que vai. Aí, olha só, a Cris colocou também, é preciso mergulhar profundamente, peraí, profundamente na dor, até que ela se transforme. Perfeito, é isso mesmo. Aline, querida, quando meu sogro faleceu, falei a verdade para minha filha, de forma doce. Porém, a verdade porém a verdade, e permiti que ela chorasse. Falamos por semanas sobre o que tinha acontecido, até que ela conseguiu elaborar melhor o fato. Perfeito. Falar a Muito. verdade é sempre o melhor. Não importa como você vai fazer esse movimento, que quem decide são os pais, né? Mas falar a verdade é muito importante. Por quê? Porque se você traz essa ilusão, quando você fala ilusoriamente, ela não consegue sentir e acessar. Mas lá na frente pode dar um estopim aí e trazer até mesmo uma depressão. Então, por isso que é importante falar a Exato. real, Uhum, sempre. uhum. Né? E no deixar, né, como antes de tudo, né, a Aline trouxe um ponto importante, né, que também quando a gente fala de enfrentamento, às vezes você não esteja passando, né, por um processo de luto, mas alguém próximo, sim, Sim. né? E aí é importante dizer, né, que não adianta falar para a pessoa não chorar, não adianta falar para a pessoa que vai passar,
que não, para não ficar triste, né? Porque isso não ajuda, né? Muito pelo Não. contrário, traz muito mais angústia, porque a pessoa Nossa, tá me deu sentindo, até me deu até uma coisa aqui. a pessoa tá sentindo, tá triste, ela precisa chorar, precisa botar para fora, como a gente falou a semana passada, né? A gente precisa colocar para fora o que está sentindo. Então não Exato. adianta, né, para você que esteja acompanhando, né, alguém em processo de luto, né, tem até uma, né, essa expressão aqui, o silêncio presente, né? É mais importante você estar ali, né? Ajudar a pessoa numa Perfeito. tarefa, ajudar a pessoa, faz uma comida, né, que a pessoa goste, né? Ai, perfeito, Ajeita Tatá. ali, né? Mas o silêncio presente, ele diz muito mais do que ficar falando para não chorar, para não sentir que vai passar, né? Daqui a pouco melhora. Não, né? Não, Acolha, eu acho mais importante, acolha a dor, né? Porque, exatamente. como a Ney falou agora há pouco, cada um tem né, o seu processo, não tem tempo, né? Quando a gente fala, né, nesse processo de luto, cada um vai vivenciar, né, no seu tempo, né? Então, por Perfeito. isso que quando a gente fala, né, para não ignorar, né, e especialmente também não ignorar e buscar ajuda, falar sobre o que está sentindo, é extremamente importante nesse processo de elaboração, né? Então, como a Aline falou, né, ela conversou com a filha sobre, ela teve um lugar onde ela pôde expressar, onde ela pôde falar o que ela estava sentindo, né? E isso E o quanto é ajuda absurdamente. importante. Ajuda muito, né? Olha que engraçado. Você vai falando, a minha mente vai longe. Você já Vai me longe. conhece, sabe, né? Você me Sim. conhece, né? Muita gente aqui me conhece, sabe que eu sou assim. Olha onde eu fui parar. Eu lembrei aqui de um movimento que a minha sogra, né, quando ela estava internada, minha sogra faleceu tem 3 anos com câncer, né? E ela estava internada e eu me lembro que ela disse, ela era psicóloga, Uhum. terapeuta da bioenergética, incrível. E ela disse assim: Nê, por que que esses médicos não entendem que eu não sou um pulmão, que eu sou biopsicossocial? Eles não estão entendendo a minha dor, É. o meu desespero. Deixa eu ficar desesperada, deixa eu gritar, me deixa. Uhum. Gente, e aquele movimento, quando ela falou aquilo, eu falei, gente, mas ela tem razão. Ela até tá certa. Ela tá com dor, ela tá com medo, ela tá com desespero e tá tudo bem. É. A gente tem que sentir, tem que se permitir sentir, né? E como Uhum. você trouxe perfeitamente, o silêncio fala muito mais. É. O estar presente conforta muito mais. Esse tipo de fala, ai, fica calmo, isso vai passar. Para! Não vai passar! Não vai passar. Essa dor vai ser sempre. Ela vai Uhum. amenizando, mas É. ela não passa. Ela não Uhum. passa, porque vira e mexe vem um estalo. É. Vira e mexe vem uma situação que faz você lembrar. Uhum. Né, e Então, aí deixa fluir. e o processo de luto é transformar essa saudade que traz dor, né, em uma saudade que, né, que traz lembranças, boas memórias, né, mas que vai ter Exatamente. saudade, ela nunca vai embora, né, Não, vai exatamente. permanecer, né. Então, assim como eu achei tão bonitinho, né, quando a gente fala no processo de luto, comparar com uma ferida, né, quando a gente tem um corte, né, se a gente demora para né, ter um cuidado, se a gente deixa ali aberto, demora mais para cicatrizar, né? Agora, Sim, se eu me corto, se eu me machuco e procuro uma ajuda médica, vou, né, procurar cuidar, o processo de cicatrização é diferente, não é? É mais totalmente. rápido, né? Então, também não adianta, né, eu ir lá, tá o processo de cicatrização e arrancar a casquinha, né? Quem nunca fez isso, né? Nossa. Não respeitar o processo natural, né, de cicatrização ali. Então, o luto também é isso, né? A gente respeitar o processo
de cicatrização da alma, né? Aqui dentro, né? Não adianta ficar esperando, porque talvez aquilo por fora tá bonitinho, mas por dentro, né? Exatamente. Tem muita E dor o ainda, né? Sim, e faz parte essa dor, né? E a gente vivenciar isso respeitando. Tá doendo, tá doendo. Por exemplo, eu me lembro quando eu encontrei meu irmão morto junto com a minha irmã, a primeira coisa que eu fiz foi gritar horrores, desespero completo, porque o que eu faço? Como assim? Sabe? E o quanto as pessoas ali, ninguém falou nada. Quem estava perto não falou nada. E eu não queria que ninguém, sabe, ficasse para. Não, me deixa, porque a dor é tão grande que ela precisa É. sair. E se não vai para fora, vai para onde? Ah, você pode ter certeza que dali pode vir uma doençazinha incubada, né? Exato. É. Vem ali uma tristeza que se transforma lá na frente uma dor mais intensa. Então deixa chorar, deixa ficar quietinho no canto, faz parte. É respeitar, né? Temos mais contribuições aqui. Vamos lá. Nê, infelizmente vou precisar sair. Parabéns pelo assunto em pauta. Perfeito falar sobre ele. Aline, infelizmente alguns profissionais olham para a doença e não para o ser humano. Isso mesmo. O quanto nós ainda temos esse tipo de profissional que vê ali aquele órgão, aquela doença e não vê o paciente como um todo, né? Infelizmente. E a doutora que a gente gosta de acompanhar, né? Comecei a acompanhá-la lá atrás, quando eu tive o meu primeiro movimento de luto e tenho um carinho por ela maravilhoso. Inclusive, Tatá, se você puder passar para a gente o nome do livro aqui, e tem uma amiga que me mandou uma mensagem falando sobre os filmes que você falou na nossa última live, que Vou ela compartilhar. gostaria. Isso, a Georgeta querida, que está por aqui. Se você puder Ótimo. relembrar. Claro, vou compartilhar então com vocês, né? Lá pelo Instagram, né? @psico _Thaís, Thaís com HY. Eu vou compartilhar então com vocês não só o filme, né, dicas de filme, mas também do livro que a gente, né, tem falado bastante Sim. aí, né? Que eu acho que ajuda bastante. A Aline, né? Adoro filmes. Adoro filmes. Não, mas Ela ajuda gosta. muito, né? Tem Porque até o Netline. Ela já Netline. criou o Netline. Ai, gostei. A Ótimo, cara da Aline. Netline. É, ótimo. Né? E ajuda muito, né? Porque o filme coloca a gente também, né, num lugar assim, né, de perceber o quanto que o outro também vivencia, o quanto o outro vive, né? Ou Sim, a mesma dor, né? Eu me conecto, né? E aí ajuda também a exatamente. compreender esse processo de luto, né? Mas Vou com- ludicamente, né? Isso é legal, Exato, exato. né? É. Então, se você puder, eu me lembro só que eu fiquei de assistir o último filme, não consegui assistir ainda. Como é que era o Beleza nome? oculta? Beleza Oculta. Que eu falei para ela, eu me lembro desse, mas a Thaís vai falar o nome dos outros. Você pode ficar sossegada. Um que é bem divertido, que é o Antes de Partir, né? Tá? Também que ele é divertido, assim, né? Mas traz muita reflexão. Mas aí a gente fala melhor Uhum. por lugares incríveis. A Por Aline Lugares Incríveis compartilhou. é É, excelente. excelente também. Perfeito. Obrigada, Aline. Perfeito. E a doutora Quanta Ana, coisa boa, né? ela falou, é fenomenal, né? A doutora Ana escreveu um novo, né? Tem um novo livro dela que é Histórias Lindas de Morrer, né? Ai, Que aí gente, ela que conta lindo. histórias de pessoas, né? Vivendo a morte, né? O processo de morte e morrer, né? E também as pessoas que estão ao redor, os próprios cuidadores, né? Sim, Que também
Precisam tão desse ali, apoio, né? claro. Então é bem, bem bonito também de ler, assim, traz muita E reflexão pra gente. muita. A doutora Ana, ela tem um movimento muito incrível. Eu me lembro que eu me conectei muito com ela, até porque a minha sogra também entrou nesse movimento, do tratamento paliativo, né? Por isso que ela fez essa fala, né? De que precisava olhar para a psique também dela, né? Uhum, Para esse sentimento, para as dores que estavam ali acontecendo. E a doutora Ana, ela tem esse olhar, né? De que, ok, você tem uma doença, tem um prazo, ok, mas o que você gostaria de fazer diferente, é. Ela fala muito né? da dignidade, né? Que é isso que você está falando, né? Exatamente, É viver com exatamente. dignidade. E aí Viver com sim, dignidade. né? A morte é um dia que vale a pena viver, né? Quando eu Exato. tenho, ou eu dou, ou eu forneço dignidade para aquela pessoa que está vivenciando o processo de morte, né? O quanto é importante a gente respeitar, né? Se tem ali o desejo de falar, de encontrar pessoas, de receber pessoas, a gente fez muito esse movimento, né, com a minha sogra. Quem ela gostaria que fosse visitá-la, né? Quem ela gostaria de encontrar, né? E isso reforça, eu estou sendo vista, É. né? E o quanto muitas vezes a gente tem alguém nesse processo de tratamento paliativo que não está sendo visto, respeitado, né? E acho que fica aqui a dica de respeitar o desejo daquele que está num processo de doença, num processo paliativo de tratamento, respeitar qual o desejo dessa pessoa, Uhum. né? Minha mãe mesmo estava num movimento assim, ela dizia sempre pro médico dela que tem um respeito absurdo à vida dele, amo de paixão Marcelo Ramos, beijo para você, meu querido. E ela dizia para ele: dá para me respeitar? Não quero fazer fisioterapia, não Uhum. vou fazer. Uhum. E ela era muito incisiva. E ele uma vez falou isso pra gente. Ele falou, ele me chama de Neuzinha. Ele falou, Neuzinha, vamos respeitar? A Maria sabe o que ela quer. E tá tudo Uhum. certo. Nós vamos no tempo dela. Nós vamos seguir o que ela quer. E eu me lembro um movimento muito lindo que ele fez, que ela estava num processo difícil, ele falou, eu vou dar alta. Vou mandar ela para fazer um passeio em casa. Depois ela volta para o hospital. Ela veio, passeou em casa, ficou com a gente. Depois ele falou: agora pode voltar. Pode voltar para o hospital. Então, é humanizar. Exato. E é um olhar, né, do profissional para esse humano, né? Exatamente. Exatamente. Olhar para esse humano com os olhos do amor, entendendo que ele tem uma bagagem, que ele tem alegrias, tem tristezas, tem desejos, Uhum. né? Tem desejos, que isso é tão importante a gente lembrar. Quais são os desejos que essa pessoa tem? Eu me lembro até uma última atividade que eu fiz com a minha sogra, até postei uma fotinho dela agora, junto com dos meus familiares, da gente fazer um mural, quais eram os sonhos que ela tinha. Em que ela Uhum. foi colocando ali os sonhos, me contando quais eram esses sonhos, e a gente foi ressignificando isso dentro dela, né? E o quanto é importante nós fazermos isso, Exato. né? Mesmo que nós não estejamos vivendo aí um movimento de doença paliativo, mas e aí? O que que nós estamos fazendo com aquele presentinho, né, Tatá? É, eu Esse vou presente. e eu vou trazer outra, né, um outro olhar do Jung também, só para Perfeito. só para variar um pouquinho, Só para né? variar um pouco. Ele fala, né, ele compara, né, o nascer, né, do sol, né, com o nosso processo de vida e morte, né? Então, o sol ele tem o tempo que ele nasce ali, né, o horário que ele nasce. E aí tem um momento que ele atinge o pico, né? Mas depois disso, ele começa
a seguir um caminho né, de cair mesmo, né? Então, a nossa vida também é isso, né? Tem o nascer, né? Tem o momento da vida que a gente atinge o pico ali, aquela fase, né? Mas onde está mais nítido, onde está mais vivo, né? Mas depois também isso tende a diminuir, né? Aí o sol, ele morre, só que no outro dia ele renasce de novo, né? É o E é nascer isso. e é o morrer, é esse processo constante que também traz um olhar para o humano, né? Que é esse nascer, né? O processo e o morrer, né? Perfeito. Esse, e esse nascer, quem determina somos nós, né? Para o dia seguinte da dor, né? Quando você está vivenciando esse momento do luto, o minuto seguinte ele é muito forte sempre, né? Porque você não sabe como que você vai se comportar. E aí trazer esse renascer, eu me permito renascer, né? Mais um dia. Por hoje eu me permito. Quantas e quantas vezes, Tatá, e pessoal aqui, eu fiz por hoje. Eu me Exato. permito. Só por hoje eu me permito me ver melhor. Quantas vezes? Pedindo força mesmo, pedindo força, pedindo para que o Cristo acendesse cada vez em mim essa força, né? E olha que interessante que a Aline traz aqui, ó. Quando minha avó estava internada, desenganada, já ela sentiu vontade de tomar café. Amo café. E minha tia levou para ela. No dia seguinte ela partiu. Olha o respeito dessa tia. Olha o respeito. Eu te respeito e trago. Perfeito isso. É, e os cuidados paliativos, ele traz esse olhar para o humano, né? Não só para a Sim, pessoa que está em processo de morte, né? Porque os cuidados paliativos, ele pode ser oferecido para qualquer pessoa que receba um diagnóstico sem possibilidade de tratamento, de cura, né? de cura. De cura, Uhum. né? E aí os cuidados paliativos eles não são só para o paciente, né? Mas para a família, para todas as pessoas que estão envolvidas, né? Então Sim, é tratar com dignidade, é respeitar o desejo, o lugar, né? é isso A mesmo. escolha, né? Então traz um olhar diferente também para a gente, né? É permitir o outro falar, né, sobre o que está sentindo, Nossa, isso é né? muito, muito importante. E não, é como você falou, não precisa estar num movimento voltado para a morte, né? Nós podemos fazer isso, né? O que que eu Exato. gostaria que fosse feito comigo, Uhum, uhum, né? Minha mãe fez isso. Minha mãe deixou a carta dela lá e só. Me lembro pequenininha como ela queria que fosse, como ela desejava que fosse a morte dela, ela queria morrer dormindo e que não tivesse uhum. velório. E ela realmente morreu dormindo, porque ela estava em coma, e nós seguimos à risca o que ela pediu. À Mas, risca. mas só seguiram porque foi possível falar sobre isso, né? Então, por isso que é importante a Exatamente. gente abrir espaço para falar sobre, né? Perfeito. Perfeito. E o quanto muitas vezes a gente não faz esse movimento de falar os nossos desejos, de expressar as nossas vontades, né? Uhum. E a gente É. vai levando, porque ai, a vida é muito corrida, porque ai, a vida, né? E que não deu tempo, então, mas eu tenho que aprender a falar, Uhum. né? Dizer isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu aceito, isso eu não aceito, isso é bom para mim, isso não é bom para mim. Ô, Nê, só para eu não perder aqui, né? Eu acho que é importante também falar que isso eu percebo muito nos meus atendimentos, né? E você estava falando agora há pouco de ter que ser forte e tal, né? Uhum. E muitas pessoas, muitos pacientes que estão em processo de luto, né? Eles falam, eu sei que eu tenho que ser forte, mas dói ouvir as pessoas o tempo todo falando que você tem que ser forte, né? Sim. Mas só que é importante a gente trazer o olhar, né? Como a gente falou agora há pouco,
e reconhecer e validar que você já está sendo forte, né? Mesmo com tristeza, mesmo se sentindo fraca, mesmo se sentindo. Porque a força não está em lidar muito bem com tudo, né? Mas estar disposta, né, a enfrentar, né, a superar, né, a ir para a sombra, voltar para a luz, né, a lidar Perfeito. com todas as emoções que vêm ali nesse processo, né? Então, de novo, não adianta a gente ficar o tempo todo, né, para o outro, seja forte, né, vai passar um dia, né, talvez vai melhorar aquilo, né, mas naquele momento tá latente ainda, tá intenso. Então é importante, de novo, reforçar esse acolhimento, né? Sim. E permitir que o outro seja ele mesmo, né? E dizer, olha, o meu movimento é esse, por exemplo, como eu disse para vocês. Quando eu vi aquela situação diante de mim, quando meu irmão se suicidou, e qual foi o meu movimento? Gritar, desespero. E tá tudo bem, tá tudo certo. E as pessoas, elas ficaram como? Elas me respeitaram. Então, Uhum. cada um reage de um jeito e é importante a gente respeitar a reação. Porque É, quando nós temos reação, nós já estamos sendo fortes, já, exatamente. né? É. E a gente respeitar o outro na dor, na alegria, na sombra e na luz é importante. Uhum. Dar permissão dele ser ele mesmo, né? E quando você dá essa permissão, ele com certeza vai vivenciar esse luto, independente se seja por conta da morte ou por um movimento de mudança, de troca de trabalho, de término de relacionamento, enfim. Ele É. consegue sim seguir, porque ele está sendo visto, ele está sendo Exato. respeitado, A Aline né? comentou aqui, é dar lugar a esse sentimento, né? E a gente sabe, né, a gente que trabalha com a constelação, né, sistêmica, familiar, que a importância de dar lugar, né? Sim, De sim. ter um lugar, né? E aí, quando tem um lugar, né? E quando a gente acessa e permite que, né? Que esse sentimento, que o outro tenha um lugar, né? Aí fica leve, mais leve, Exatamente, né? exatamente. É como se uma criança chegasse para você e falasse assim: ai, bateu, eu cortei. Aí você vai lá e fala: não, não foi nada, não. Ó, vamos lavar aqui, não foi nada, não. Gente, claro que foi. Doeu. Pode chorar, tem que chorar, por que não? Né? Vamos lá, vamos olhar para essa ferida. Talvez eu não consiga fazer esse olhar por não ter um entendimento, mas eu vou e levo para quem sabe, né? Exato. Então, se eu não estou conseguindo lidar com essa dor, com esse luto, não estou conseguindo enfrentar o meu dia a dia, eu posso sim buscar ajuda de um É. profissional, Uhum. né? O quanto é importante buscar essa ajuda, né? Eu adorei o seu exemplo, né? Porque às vezes, né? E de novo, não sei porque, né? Porque eu tô trazendo tanto isso, né? Mas eu acho que o primeiro momento é esse acolhimento, né? O que a gente falou e a gente trouxe aqui do silêncio presente, esse Uhum, acolhimento. Às vezes eu não tenho o que dizer, né? Como você falou, talvez eu não vou, né? Eu não saiba lidar com aquilo que aconteceu, mas o acolhimento. Você deu o exemplo da criança, né? Caiu, sim, machucou, esse é acolhimento, né? Eu validar, eu reconhecer que doeu ali, que sentiu. Talvez não sim, sentiu, né, fisicamente, mas doeu em algum lugar, né? com E aí certeza. esse acolhimento inicial, né, abre, né, espaço para poder dar e para dar lugar, né, como a Aline falou, dar lugar a esse sentimento, né, a essa Exatamente. dor. É ver, né? Eu acho que o mais importante é perceber essa dor, é perceber esse movimento e ser grato, né? Ser grato por tudo que você vivenciou com esta pessoa, com esta situação, com estes pais.
enfim, com esse trabalho, para que o novo possa entrar e você consiga ressignificar a sua vida, para que você consiga fazer esse movimento de se tornar novamente o protagonista da sua vida, né? Do seu estar aqui presente, Perfeito, perfeito. né? Acho que é o mais importante de tudo. E um monte de gente entrando aqui, gratidão a todos, todos que entraram, passaram, ficaram, compartilhem essa informação e se permitam, né, Tatá, sentir verdadeiramente, independente de como é o seu sentir, mas ele é verdadeiro. Por quê? Porque ele é seu. Ele é o seu sentir, ele é do seu jeito. E não existe um jeito certo para a gente sentir esse luto e nem um jeito certo para a gente enfrentá-lo, né, Tatá? Exatamente, exatamente. Né? E tá tudo bem, né? Sentir, né? É permitido, né? Sim, Sentir, né? sim. E é importante sentir, né? É saudável sentir, Muito, né? muito. Porque quando a gente sente, quando a gente externa isso, não somatiza, não vira doença, não vai para o corpo, né? Então, alivia o coração. Quando a gente põe para fora, esse coração pode sim se sentir mais aliviado, mais acalentado, Exato. Né? né? E Que é tá tudo bem importante. também buscar ajuda, né? É importante, Sim. né, falar isso, né? Porque muitas vezes a gente associa o buscar ajuda com fraqueza, né? E se eu tô aqui o tempo Sim, todo falando que eu tenho que ser forte, se eu associo buscar ajuda com fraqueza, né? Então, vamos desmistificar isso, né? Porque a força também estar em reconhecer, né? Que nesse momento, para atravessar essa ponte, eu preciso de ajuda. Então, procure, né, ajuda, né, para que, né, o processo de cicatrização ele ocorra da melhor forma. Né? E lá na frente perfeito. ele não doa, não tenha que abrir de novo, né? Então, cuide, né? Que é o mais importante, né? Se permita, né? Se permita olhar para você, olhar para a sua dor, independente que dor seja essa, mas ela precisa ser vista, porque se você não olhar para ela, ela vai continuar ali batendo, 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 batendo até cansar. Então olhe para isso, busque ajuda, busque o auxílio médico, muitas vezes que é necessário. Tem movimentos que precisam do auxílio medicamentoso, mas tem a terapia que traz aí muita compreensão, né? E muito acolhimento. Olha, foi delicioso. Olha a Rose falando aqui, gratidão, lindas. Beijo, Rô. Alivia o coração e a alma, é isso mesmo. E nós podemos fazer isso, né? Exato, exato. Nê, muito obrigada, um beijo para todo mundo. Não estou conseguindo acompanhar aqui quem está presente, mas um beijo. Eu vi que a Eli entrou aí, saudades. Um beijo também. Que linda. Nê, e mais uma vez, obrigada, né, por poder compartilhar aqui e aprender também, né, nesses movimentos. Aprendemos juntas, É. né? Sempre. Gratidão a todos. Eu também vejo você, Eline, vejo todos vocês. Gratidão que vocês possam ver, sentir e olhar para todos esses sentimentos que estão aí, sem receio. Se permita. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que gritar, grite. Seja você. Seja você. Exato. Beijo para todo mundo. Gratidão. Fiquem com Beijo. Deus.